Quais são as seitas mais populares que você conhece? Primeiramente, as Testemunhas de Jeová. Ao som de música barulhenta e do discurso de um pastor abençoado, eles acreditam no fim iminente do mundo, proibido no território da Federação Russa. Em segundo lugar, os cientologistas. Diariamente, os líderes arrecadam de 3 a 5 milhões de dólares de seus seguidores. É a seita mais mediática, até mesmo o famoso ator Tom Cruise é um de seus seguidores. Por fim, o universo cinematográfico da Marvel em terceiro lugar. O número de visitantes globais ultrapassa 1 bilhão. A receita total dos filmes é mais de 29 bilhões. Como o Homem de Ferro se tornou mais popular que Jesus e por que para acreditar em personagens fictícios e ser devoto a algo maior, sagrado, não é necessário ser um fanático religioso? Assista ao vídeo agora mesmo. Super-heróis são um tema extremamente popular mundialmente. As crianças desejam brinquedos para interagir com seus personagens favoritos. Adultos, fugindo da triste realidade para um mundo colorido, gastam dinheiro em ingressos, souvenirs, mercadorias e outros produtos relacionados. Os donos da Marvel estão desfrutando da glória e do fluxo constante de dinheiro. Literalmente Scrooge McDuck. Em abril de 2024, o lucro líquido da Marvel é de 16 bilhões de dólares. Isso é equivalente a 1.800 orçamentos anuais do fundo de cinema destinados ao desenvolvimento do cinema nacional. Bem, por enquanto, só nos resta acreditar. Como os super-heróis conseguiram substituir a fé em um poder superior na sociedade? Devemos começar com a cultura americana, já que os Estados Unidos da América foram formados por imigrantes da Europa, sem um código cultural étnico próprio, característico de cada nação. Por exemplo, temos o paganismo e a fé em imagens sagradas e natureza. Dashbog, Perum e coisas do tipo. Com o desenvolvimento da história, isso se transformou em uma fé monoteísta. Crer em um só Deus foi comum entre europeus e outros grupos étnicos. No entanto, cada nação tinha um fundamento que as unia. Os americanos não tinham isso. No início do século XX, quando a América se transformava em uma potência mundial, surgiram os heróis em capas, símbolos nos quais as pessoas podiam acreditar. Capitão América e Superman representam o habitante ideal da América. Superior, bom, inabalável. Ah, Superman, o primeiro galã em capa que nos fez acreditar que um homem realmente pode voar e que usar cuecas por cima das calças pode ser na moda, ou pelo menos aceitável. Vamos nos transportar para a América dos anos 1930. O país estava em profunda depressão e as pessoas precisavam desesperadamente de um herói. Então, vindo de Krypton por algum motivo para o Kansas, o Superman se tornou um símbolo do sonho americano e esperança em face de um mundo econômico assustador. Seus criadores, Jerry Siegel e Joe Shuster, projetaram grande parte de sua herança europeia, sonhos e aspirações neste personagem. Imagine um novo símbolo da América criado por judeus. Psicologicamente, o super-homem incorpora vários arquétipos. Ele é um messias, salvador, protetor ideal e benfeitor inquestionável. Ele é a personificação do herói que todos admiramos. Um herói tão legal, você diria, por que ele não pode ser meu irmão? Eu teria festas incríveis e a pizza nunca chegaria atrasada. Com superpoderes, transportados através da cultura do circo e da mitologia e um penteado perfeitamente arrumado, o Superman tornou-se um reflexo do desejo americano de renascimento e poder após a Grande Depressão. Ele era um símbolo de integridade moral e justiça em um mundo que parecia cada vez mais impossível. A humanidade há tempos busca um salvador. A grande maioria das pessoas tem fé em forças superiores, e cada religião crê em seu próprio tipo de Messias. Mas por que, quando o Salvador realmente chega à Terra, queremos que ele se submeta às nossas regras? Isso representa uma mudança de paradigma. E sabe, há algo muito americano em correr sozinho pelos telhados e lidar com vilões e dizer sim a tudo que parece impossível. Olha, no céu! É um pássaro! É um avião, é o super-homem. Sim, é o super-homem! Ele é a personificação da aspiração americana de voar alto. Super-Homem se tornou cada vez mais popular, a sociedade começou a demandar ainda mais super-heróis que se tornariam símbolos da juventude americana, e é aí que ele entra em cena. Stan Lee, cujo verdadeiro nome é Stanley Martin Lieber. Naquela época, os adultos odiavam quadrinhos. Então eu pensei, não vou usar meu nome verdadeiro para esses quadrinhos bobos. Então eu dividi meu primeiro nome em 2 e me chamei de Stan Lee. Ou como é chamado em alguns círculos, o pai dos quadrinhos. Sua vida parecia um enredo de HQ de super-herói. De um humilde assistente na Timely Comics até o presidente e editor da Marvel Comics. Uma história de nada a príncipe. Só que em vez de tapetes voadores, aqui temos canetas e esboços.
Seu nome tornou-se sinônimo de Marvel, e ele é parcialmente responsável pelo nascimento de um rico universo de personagens, do Homem-Aranha ao Homem de Ferro, do Quarteto Fantástico aos X-Men. Stan é frequentemente creditado pela criação desses incríveis super-heróis, mas a verdade está em algum lugar no meio. Mesmo se a verdade for revelada, sua influência na cultura permanecerá inabalável. Quanto à estatística de influência social, o número de quadrinhos vendidos com seus personagens chega a bilhões, e eles foram traduzidos para quase todas as línguas do mundo. O nome do Homem-Aranha é conhecido tanto na China quanto na África. Do ponto de vista psicológico, seus personagens adentram o inconsciente coletivo de gerações. Histórias fantásticas nos deram arquétipos de heróis e vilões, que simbolizam a eterna luta entre o bem e o mal. E sobre o negócio? Sob sua liderança, a Marova foi reorganizada para unir plataformas de mídia, criando um dos impérios de cultura pop mais bem-sucedidos do mundo. O uso estratégico do marketing transformou super-heróis de quadrinhos em marcas, desde filmes até camisetas. Stan também contribuiu para os cameos, participando de quase todos os filmes da Marvel, assim elevando seu valor comercial e promovendo grandes festas para reconhecimento dos fãs. Olha, é o Stan Lee. Você disse assim, e eu disse assim. Sua influência na cultura pop é tão grande quanto o Hulk enfurecido. Seu legado vive em cosplayers, fãs de quadrinhos e espectadores de filmes de super-heróis. Stan Lee partiu desta vida em novembro de 2018, mas sua criação continua a lutar por justiça nas páginas dos quadrinhos e nas telas dos cinemas. Sob a liderança de Stan Lee, diversas estratégias de negócios foram aplicadas, levando à dominação da Marvel na cultura pop mundial. Um dos momentos-chave para o sucesso foi a criação de um universo unificado, onde personagens de diferentes séries podem interagir, aparecer em outras e participar de crossovers. Isso despertou o interesse dos leitores em acompanhar várias séries para se envolver na história. É divertido ver 3 Homens-Aranha na tela. As empresas, obviamente, exploram nosso amor pelos personagens. Por que os super-heróis não morrem? Por que não matam o Batman? Porque podem criar quantas reviravoltas quiserem na história. Tanto quanto seria necessário para comprar um novo truque para o roteirista. A segunda estratégia de negócios é humanizar os heróis. Stan Lee e sua equipe criaram personagens com qualidades humanas realistas e problemas com os quais os leitores de todas as idades poderiam se associar. Pense no Homem-Aranha, por exemplo. É o modelo de papel ideal para qualquer estudante. Um nerd indefeso ganha superpoderes concedidos por um poder divino, realizando o sonho de muitos. Com grande poder vem uma enorme responsabilidade. Retrato da juventude dos Estados Unidos da América. Em vários aspectos, a transformação de Peter Parker em Homem-Aranha se assemelha à puberdade. O rapaz fica mais forte, resistente, seus indicadores físicos aumentam, ele solta teias, sua intuição permite prever eventos e um líquido branco sai de seu corpo. Olhamos para tudo isso e nos reconhecemos. A terceira estratégia é a expansão da mídia. A Marvel expandiu-se além do mercado de quadrinhos. Eles expandiram sua presença na televisão, cinema, videogames e outros produtos, o que aumentou seu público e a notoriedade da marca. A quarta estratégia é o licenciamento e a promoção cruzada. A Marvel começou a licenciar seus personagens para a criação de brinquedos, roupas e outros itens de uso diário, o que fortaleceu sua marca e aumentou a receita. Marvel não é só cinema, né? É um estilo de vida. Sua camiseta tem o Hulk, bonitão. A quinta estratégia envolve filmes e programas de TV. A criação de filmes e programas de TV bem-sucedidos, a partir do Homem de Ferro em 2008, aumentou o interesse pelos quadrinhos e fortaleceu financeiramente a empresa. A sexta estratégia é envolver os fãs. Stan Lee era um mestre em envolver os fãs, se comunicando diretamente com eles através de colunas em quadrinhos e participando ativamente de eventos de quadrinhos. Por meio dessas e outras estratégias, ela se transformou de uma editora de quadrinhos em um império de entretenimento multifuncional que continua a florescer, desenvolvendo franquias existentes e criando novas. Mas por que gostamos tanto disso agora? E como os super-heróis penetraram em nossas cabeças e consciência? Do ponto de vista da psicologia, o super-herói é uma manifestação do nosso desejo interno de ser mais poderoso e capaz de superar qualquer obstáculo. O psicólogo americano Oliver Burkeman afirma que nossa afeição por super-heróis está profundamente enraizada na necessidade arcaica do homem por um protetor onipotente que possa garantir segurança e ordem. O que nos diferencia dos animais? É o simbolismo. É conveniente para o homem transformar conceitos complexos em símbolos. Isso nos leva ao monomito, um conceito desenvolvido por Joseph Campbell e Oxymiron, onde o caminho do herói, ou a jornada de iniciação, é rastreado através de toda a cultura e tempo, como um modelo básico de narrativa. Mitos de Hércules a Harry Potter e super-heróis são variações modernas dessas histórias antigas, onde os heróis superam obstáculos para alcançar a sabedoria e salvar o mundo. Pense em quanto nosso mundo mudou graças à estética dos super-heróis.
Merchandising de camisetas à pasta de dente com X-Men, parquinhos onde bruxas e panteras negras ensinam crianças a pular mais alto. Esperamos apenas pular, mas os filmes nos consolam em tempos de angústia social como um ursinho de pelúcia para adultos após um dia difícil. Os super-heróis tornaram-se parte de nossa auto-identificação cultural e refletem nossas ambições e medos coletivos. Eles são um espelho no qual vemos quem gostaríamos de ser, ou quem gostaríamos de ter conosco em momentos difíceis. Esperamos que ninguém leve essa história a sério demais e comece a usar calças por cima das calças no escritório. Pesquisas mostram que as pessoas tendem a se identificar com super-heróis. Eles imaginam que possuem superpoderes ou exibem tais traços de caráter como coragem e altruísmo. Isso se relaciona com o conceito de autoeficácia de Albert Bandura, que sugere que observar os outros superando obstáculos com sucesso aumenta a confiança nas próprias habilidades. No artigo de 2011, Possibilidades de melhoria do bem-estar psicológico através da conexão com personagens da mídia. Os autores Melanie Green e Timothy Brock discutiram como as pessoas usam histórias e personagens da mídia para autoafirmação e autoavaliação. Isso não é apenas uma teoria da conspiração. Isso é a vida real ao nosso redor. As corporações estão te manipulando com imagens atraentes e você nem se dá conta disso. Mas nem tudo é tão ruim. Isso tem seus próprios benefícios, mas, verdade seja dita, não para a sua carteira. Há uma teoria filosófica relevante e instigante que explica o fenômeno dos super-heróis. Aqui está a sabedoria digna do próprio Doutor Estranho. Jean Baudrillard, teórico cultural francês e filósofo pós-modernista, que aliás poderia ser o vilão cancelado em qualquer blockbuster de super-heróis. Místico das palavras, guardião do espelho dos simulacros e arquiteto da hiperrealidade. Vamos nos perder em suas teorias, como na teia do Homem-Aranha. Conforme Baudrillard, um simulacro é uma cópia sem um original correspondente. Cinema de super-herói é o melhor exemplo de simulacro. Nós lembramos de Tony Stark como um verdadeiro bilionário, playboy, filantropo, gênio. Garoto em uma fantasia legal. Quem é você sem ele? Gênio, bilionário, playboy e filantropo. Mas na verdade ele inventou. Todos sabemos disso, mas ainda assim realizamos reuniões de luto quando alguém morre. Hiperrealidade. Baudrillard falou sobre como na era pós-moderna a linha entre a realidade e a invenção é borrada. Nosso cérebro tem cada vez mais dificuldade em diferenciar entre notícias e episódios de mistério sem solução. Vivemos em um mundo onde memes sobre Deadpool podem muito bem mudar nossa visão política. Aspire as estrelas, mas lembre-se, são apenas pixels na tela. O fim da realidade. Em seu estilo premonitório, Baudrillard falou até sobre o fim da realidade em si. O mundo dos super-heróis confirma esse ponto de vista. Copiamos e citamos Loki e Thanos como se estivessem em tratados filosóficos, não em quadrinhos. Mas será que não há nada de positivo nesses caras em capas? Os super-heróis influenciam a sociedade, embora não da mesma forma que decisões políticas ou fatores econômicos, mas seu impacto é inegável. Veja como o universo dos super-heróis impactou o mundo real em diversos aspectos. Inspiração para a benevolência. Quem já ouviu falar do Batman de Pittsburgh, que visitava hospitais infantis? Ou sobre Tony Stark, que deu uma mão biônica a uma criança? Super-heróis servem como ídolos, motivando as pessoas a fazerem o bem e ajudarem os necessitados. Além disso, super-heróis são usados na psicoterapia para ajudar crianças e adultos a superar traumas e estresses. Ao se identificar com o herói, uma pessoa pode encontrar forças para enfrentar seus medos e problemas. Discussões políticas e sociais. Personagens como Capitão América ou Pantera Negra tornaram-se pontos de referência para discussões políticas e sociais. Patriotismo, nacionalismo, direitos civis, relações internacionais, a Pantera Negra, em muitos aspectos, tornou-se um símbolo da população afro-americana livre. Personagens com problemas de saúde mental, como Tony Stark, que luta contra o transtorno de estresse pós-traumático, ou Bruce Banner com seus problemas de raiva, permitem uma discussão aberta sobre questões de saúde mental. O Dr. Banner, ao mesmo tempo, está ficando furioso agora. Esse é o meu segredo. Eu estou sempre com raiva. Pareceria sim, tudo isso é legal. Mas ainda assim, o que vira a balança? A cultura corporativa, que anseia pelo seu dinheiro e atenção, ou a verdadeira cultura, na qual os super-heróis estão profundamente enraizados e talvez até nos ajudem a viver? Aqui a escolha, como sempre, é sua. Neste mundo não há bem e mal. Há apenas o homem e suas infinitas maldades. Isso é tudo de mim por agora. Inscreva-se, dê likes, siga meu Telegrama. Um super vídeo legal está esperando por você.